Sim, pessoal, ó, essa aula é gravada, então eu vou disponibilizar ela junto com esse PowerPoint aqui, para que os alunos que não têm como assistir a aula online tenham esse material para estudar, ok? Esse slide é um slide da Secretaria de Educação de Pernambuco. Para mim, hoje, é um dos melhores materiais produzidos hoje na questão de slide e material explicativo é esse. Então, esse material vai estar lá no Classroom, junto com a atividade, tá bom? Vou colocar também os links de videoaula, para que vocês, outras videoaulas, para que vocês estudem também. Nós vamos falar sobre Grécia Antiga. Aí nós vamos fazer a introdução, falar sobre economia, política, sociedade e algumas discussões, alguns exercícios para a gente estar falando sobre. Introdução. A civilização grega desenvolveu-se na Península Balcânica. Perceba que essa península é uma região muito acidentada, certo? E que não tem um solo muito fértil. Então, os gregos, eles iriam inicialmente ter como característica o comércio, certo? Já que a sua região é bastante acidentada, então não favorece o plantio, que era a principal fonte econômica do período. Então, essa península balcânica está situada no continente europeu, não é? E aqui ela está mostrando na região desse mapa aqui, ok? Como eu tinha dito para vocês, o litoral grego ele é bastante acidentado, o relevo é de montanhas, onde era difícil o cultivo. Aqui na imagem podemos observar o topo da montanha mais alta da Grécia, que é chamado Monte Olimpo. Na época, os gregos acreditavam que era nesse monte onde os deuses viviam. A religião grega era politeísta, o que isso quer dizer? Vários deuses, e os deuses eram representados como para explicar os fenômenos da natureza. A religião era parte importantíssima na vida do grego. Nós vamos estudar a Grécia em 5 períodos. A Grécia pode ser dividida em 5 períodos. Pré-homérico, ocupação dos povos formadores. Homero é um grego que vai descrever e vai viajar praticamente o mundo, e ele vai falar, ele conta nas suas histórias, ele conta do cotidiano grego, não é? Tem duas publicações dele muito importantes, que é a Ilíada e a Odisseia. A Odisseia conta a história de Odisseu, não é? Que ele vem da batalha da guerra de Troia, que é uma guerra que nunca existiu, não é? E Ilíada ele conta a jornada dele, né, de Homero pelo mundo. Então, são esse período que é chamado de homérico. Um outro período é o arcaico. Esse arcaico é um período onde as cidades gregas estão começando a se fixar. Ou seja, até antes, a Grécia ela vivia de um sistema onde as tribos eram patriarcais, então os líderes dessas tribos eram as pessoas mais velhas ou os principais guerreiros, e eles eram nômades. A partir do período arcaico, começa a ter uma visão mais sedentária. Nós vamos ter aparecimento das primeiras cidades gregas, que nós vamos estudar 2, que é Esparta e Atenas, que são as principais cidades. O período clássico, que é o período do apogeu cultural, sociocultural da Grécia. É o período onde a Grécia se desenvolveu com maior intensidade. Período helenístico, aí a gente já vai começar a ter as invasões macedônicas, as invasões romanas, e aí nós vamos ter o final do apogeu grego na Europa,
ok? Economia. Era baseado no cultivo de oliveiras, trigo e vinhedos, conforme suas possibilidades e condições geográficas. Como eu tinha dito, era uma região mais acidentada, onde não era muito propícia para o cultivo. Sendo isso, os gregos eles tiveram que se lançar aos mares atrás de um comércio, não é? A metrópole exportava azeite, vinho e perfume em ânforas para toda a Península Balcânica, além dos artigos de cerâmica. As colônias forneciam madeira, peles, metais, lãs e cereais. Com o comércio marítimo, os gregos alcançaram grande desenvolvimento, chegando até cunhar moedas de metal. Então, a economia grega tinha como principal fator o comércio. E o principal meio de transporte era o transporte marítimo. Que a gente está dando alguns exemplos de moedas gregas, né? Uma moeda ateniense e uma cerâmica, que até hoje a cerâmica grega ela conta parte do cotidiano da época. Então, quando se encontra a cerâmica grega, ela tem um pouco do cotidiano, do dia a dia. Aí é uma ânfora que transportava azeite. Política grega. Ao contrário do que temos hoje, a Grécia Antiga não chegou a formar estados unificados. Então, não era uma única Grécia. A Grécia tinha várias cidades-estados, todas dentro dessa península, mas cada um com seu governo próprio, com sua religião, com economia bastante característica daquela região. As principais cidades-estados foram Esparta, Atenas, Tebas e Corinto. Eram as maiores. Tinham cidades menores, não é? Que até hoje permeia ainda o imaginário, né, do povo. Você lembra do Minotário, de Teseu? Então, era em Corinto, que dizia que um filho da rainha, ele nasceu metade homem, metade touro. Então, assim, tem algumas histórias, né, e lendas da mitologia grega que até hoje é muito presente em nossas vidas. Eu acredito que quase todos vocês assistiram aqui Percy Jackson, que conta a história grega, né? Fala que ele era um semideus, que faz parte da cultura grega. As polis eram formadas por algumas vilas, área agrícola e um núcleo principal. Era nesse núcleo principal que ficava a Acrópole. Era como se fosse... Perfeito, Isaac. Lê os livros, né? Eu li um só, mas eu assisti mais os filmes. Então, a Acrópole era como se fosse a capital daquela região, né? Onde o comércio girava em torno. Na imagem aqui que vocês têm, tem a Ágora, que era a Ágora da cidade de Tiro, que tinha a função de praça central. É bem diferente quando a gente assiste e lê, né? Quando lê, a imaginação, o cenário é o que a gente tem como base na nossa cabeça. A Acrópole era o centro religioso da polis, abrigando o templo principal. Também poderia servir de fortaleza militar. Aí tem uma imagem da Acrópole ateniense, né? Ficou conhecida pela construção do Partenon, que era um templo para a deusa Atena. Quem assistiu Mulher Maravilha percebe que é onde chega o fogo lá sagrado para falar, para convocar ela, né? Que ela fugiu de uma cidade também mitológica que é das Amazonas. Está dentro da literatura grega. Período pré-homérico. Quem é que vivia na Grécia nesse período? Aqueus, Jônios, Eólios e Dórios. Eram os principais povos. E eles viviam em sucessivas batalhas, né?
uma tribo com a outra. Durante muito tempo, as únicas informações sobre os dórios na Grécia que vinham dos poemas da Ilíada e da Odisseia, atribuída a Homero. Só que, assim, o que Homero contava, ele retratava nos poemas o cotidiano. Então, muitas vezes, ele utilizava de acontecimentos que não existiam para acontecimentos que não existiam, eventos que ele criava para falar ou criticar sobre as relações dos deuses, dos homens. Né? Quem puder, assista o filme Odisseia, que é muito legal. Né? Tem Odisseu também, é o homem que construiu o cavalo de Troia. Quem assistiu Troia, perceba que eles estavam tentando entrar em Troia e não conseguiu. Aí construiu um cavalo, os guerreiros entraram no cavalo e os troianos puxaram o cavalo para dentro da cidade. Por isso que tem um termo que fala assim, esse é um presente de grego, que foi um presente que Esparta deu para Troia. Ainda no período homérico, a organização social ela passou a ter um caráter mais familiar, que eram os genos. Né? Eram grupos de família que viviam junto e as pessoas mais velhas eram que, através de uma reunião, decidia se entrar em guerra, se ia mudar, se ia continuar no mesmo local. Então, esse material aqui, essa parte aqui, ele vai falar um pouquinho desse período pré-homérico, antes dos gregos passarem a ser sedentários, ok? No período arcaico, que foi o período do crescimento grego, as cidades gregas até então governadas por soberanos aboliram a monarquia. Agora imagine, gente, nosso período, a república é complicada. Imagina no período grego. Os caras eram muito à frente do seu tempo. Então, eles tiraram um rei e passaram a ter um sistema de governo onde poderia escolher o seu representante. Claro que o representante tinha que ser alguém que tinha a família tinha um certo nome, ou teria um poder político, um poder militar, mas era algo que não era passado de pai para filho, certo? Em Atenas, por exemplo, mais especificamente, houve uma reformulação completa das relações sociais. Democracia vem do grego. Demo, povo, cracia, poder. Então, é poder do povo. Atenas e Espartas. Essas são as duas principais cidades e elas eram meio que rival. Vocês já assistiram os 300? Os 300 conta já o fim do Império Romano, onde os fenícios eles tentam invadir a Grécia. Os persas, aliás, o exército persa era muito mais poderoso que o grego. E tinha uma questão, era um povo. Já a Grécia tinha várias cidades-estados. Quando o rei espartano ele é morto naquela guerra dos 300, no primeiro filme, que eles são massacrados, aí toda a Grécia se une e expulsa os persas, certo? No período clássico, nós vamos ter a invasão da Grécia por Filipe II, que era um rei macedônico. E Filipe, ele era invocado pela cultura grega. Tem, quem quiser também, tem um filme muito legal, que é Alexandre o Grande, que mostra a vida de Alexandre desde quando o pai dele invadiu a Grécia, não é? E Alexandre, ele
faz da Grécia um dos maiores, um dos primeiros grandes povos, né, do mundo. Então, o que Alexandre Grande conseguiu, você vai colocar aí junto com Gengis Khan, no Oriente, depois os romanos vão conseguir. Mas a primeira grande civilização ocidental é com os macedônios, com Alexandre o Grande, né? É chamado Alexandre Magno. Magno significa grande. Como funcionava a política em Atenas? Ah, Raíssa, mas você dá uma estudada, depois você vai assistir um filme desse, você começa a ver as características. Eu gosto de filme de época, né? Eu também, professor de história, é suspeito para falar. Organização, as formas de organização de Atenas. Monarquia. Um rei é chefe de guerra, juiz e sacerdote. Seu poder é limitado por um conselho de aristocratas, Areópago. Então, assim, mesmo que ele era um rei, ele ainda tinha o seu poder limitado. Oligarquias, composta por 9 arcontes. Timocracia, formado pelos mais ricos, e somente donos de terra podiam participar. Então, assim, você tinha uma democracia ateniense, porém, vocês percebem que era uma democracia onde o poder econômico fazia toda a diferença. Tirania. O chefe governava com poder ilimitado. Até hoje nós falamos, fulano é tirano. Ou seja, ele não tinha limite para o seu poder. Sem perder de vista que ele deveria representar a vontade do povo. A nobreza perdeu o monopólio político que detinha. Democracia. Participavam todos os cidadãos gregos. Perceba, se você chegasse para morar na Grécia, você tinha alguns direitos, mas não poderia escolher o seu representante, nem poderia ser votado, independente do poder econômico que você tinha. Você tinha que ser nascido na Grécia. Quem era cidadão grego, eles participavam das reuniões na Grécia, né, onde todos tinham direito à fala. Porém, aí você fala assim, ó, ia ser uma feira. Sim, só que as pessoas mais instruídas tinham o poder da oratória, então eles falavam tão bem que aquele outro podia até querer falar, mas ele não sabia se expressar e ganhar a atenção das multidões. Certo? Hércules é um semideus também da ilha de Lesbos, não. Lesbos é uma ilha que ele falava só tinha mulher, que vem lésbica, vem de Lesbos. É Tirinto. Tirinto. Eu não me lembro agora. Ítaca. Ítaca. Ele é de Ítaca. Hércules é de Ítaca. Não, Odisseu que é de Ítaca. É tanta cidadezinha lá que eu não lembro, não. Outra característica mulheres e crianças. As mulheres gregas, elas não tinham direito nenhum, certo? Elas eram, principalmente em Atenas, elas eram vistas apenas como reprodutora. Eles acreditavam que todo o conhecimento grego só era produzido todo conhecimento grego só era produzido por homens, ok? Outra característica interessante aqui, ó, que a democracia grega, ela era direta. O que é que significa isso? A pessoa mesmo poderia se representar. A nossa é representativa. Quem fala pela gente é um deputado, é um vereador, é um prefeito, pessoas que nós escolhemos. Sociedade. A população estava dividida em classes. Eupátridas eram os bem-nascidos, os filhos de gregos que tinham terras.
Geômeres, que é o geórgoi, formado pelos pequenos proprietários de terra. Demiurgos eram os comerciantes e artesãos. Metecos, constituídos de estrangeiros, eram comerciantes livres, mas sem direitos civis ou políticos, não podia votar. E os escravos, que eram prisioneiros de guerra. Na Grécia tem uma característica importante, que os escravos, eles poderiam viver, ter família, porém ele estava ligado por uma dependência econômica ou de guerra, aquele patrão ali, ok? Educação e a mulher na sociedade ateniense. Como eu tinha dito, as mulheres eram excluídas da vida ateniense, certo? Elas não interferiam e estavam ali só na questão de reprodução. Olha essa observação aqui, ó. As mulheres eram comparadas às situações dos escravos. Olha o que Aristóteles vai dizer. A mulher é um ser imperfeito e por isso mesmo é inferior. Em Atenas, as mulheres bem-nascidas viviam isoladas no aposento da casa. Para eles, as mulheres tinham apenas a função de gerar filhos, de preferência, homens. Já em Esparta, a mulher tinha era mais bem vista do que em Atenas. Por quê? Porque Esparta, ela tinha como principal característica a guerra. Eram cidades diferentes, onde a principal característica de Esparta era formar guerreiros. Então, quem é que gerava esses guerreiros? As mulheres, certo? Então, a sociedade espartana era dividida em três partes, que eram os espartanos, ou espartíatas, classe dominante, eram soldados, profissionais. Outra característica importante de Esparta é que os soldados lá eram remunerados. Eles não só ganhavam quando ia para a guerra, não. Eles tinham um salário, um soldo, não é? Que eles tinham ali. Todos os espartanos, homens, tinham que participar do exército, não é? O Esparta, a família era responsável pela educação da criança até os 9 anos. Depois dos 9 anos, a criança ela era de responsabilidade do Estado. E ela passava boa parte estudando tanto filosofia como a arte da guerra. Aí está mostrando uma parte do corpo de um hoplita. Hoplita era como era chamado. Jogava de um penhasco. Porque eles achavam que se você tem deficiência é porque era uma punição dos deuses. E outra, não tinha lugar para um espartano deficiente. Né? Eles eles cultuavam o corpo perfeito. Olha o que você estava falando aqui, ó. Ao nascer, a criança era examinada pelos anciões espartanos. Se fosse sem defeito físico, a criança deveria viver. Se não era atirada do alto do monte, para que não passasse sua inferioridade física a possíveis descendentes. Aos 7 anos, era criada pela mãe. Aos 12, tinha início a educação militar. Aí tinha algumas provas que transformavam esses adolescentes em homens, não é? E aí eles podiam receber lote de terra e começar uma família. Outra característica muito importante aqui, ó, Conselho de Anciões.
a Jerúsia, certo? Esse conselho era das pessoas mais velhas e mais importantes da Grécia, principalmente de Esparta. Que algumas imagens representando a sociedade grega. Sugestão de atividade. Gente, esse questionário eu já mandei, já fiz. Vou colocar lá no Classroom de vocês, ok? Aqui são as referências de imagem. Ok, pessoal? Então, eu vou parar o compartilhamento e vou encerrar essa aula agora. Vou colocar o material de vocês lá no Class. Vou tentar baixar já o vídeo aqui para eu poder colocar lá junto com o slide, a atividade e o vídeo, ok? Entregar até sexta.